Bom, a régua maniqueísta que divide o mundo em bom e ruim não é capaz de calcular nada sobre afeto. Né? Não existe também afeto que seja determinadamente ruim ou determinadamente bom. Para o inconsciente, eles são o que eles são. Né? Então, cada um dos afetos que a gente sente, eles têm uma função, cada um deles tem uma função diferente para a mente. Então, alguns podem ser usados para agredir a alma e outros podem ser usados como catalisador de desenvolvimento. É como se a gente pensasse numa faca que ela pode cortar o pão e, portanto, alimentar, ou então ela pode ferir, né, machucar, rasgar a pele. E um dos exemplos de sentimento mais comum, que é determinado como se fosse necessariamente ruim, é a ansiedade. Então, as pessoas ansiosas, né, ou a própria ansiedade em si, ela já é categorizada como se fosse algo necessariamente negativo. Mas não, o problema, na verdade, são as consequências desses afetos. E até porque, do ponto de vista orgânico, a estrutura responsável por determinar a sensação de fuga e de autoproteção, ela está ali justamente para fazer essa função, né, de que a vida seja preservada, que é a glândula da amígdala, que fica bem presente no meio do cérebro. Então, ela é tanto responsável por proteger, quanto ela gera em excesso as questões de maior ansiedade, de maior desordem emocional. Então, um dos caminhos é que a gente possa ressimbolizar um pouco qual função que aquele afeto, assim, ansiedade, ou raiva, ou amor, qual função que ele tem na sua vida naquele momento. Geralmente, até porque é uma pessoa muito ansiosa, ela também é uma pessoa bastante observadora, bastante cuidadosa, porque ela está operando nessa sensação de ver ameaças no ambiente. Uma vez que ela enxerga que para ela determina que são ameaças, então ela gera uma espécie de reação psicossomática para poder se defender, né, dessas ameaças, daquilo que ela entende como algo ruim. Outro sentimento que é naturalmente entendido como ruim é a raiva. E sentir raiva, só sentir raiva, não é problema. O problema é não conseguir sair da raiva. Porque a raiva em si, ela tem um pouco desse símbolo da combustão, do fogo, né? E você veja, né? Um carro ele só consegue andar se ele tiver um motor que faça combustão, que use dessa força para poder se locomover. Por exemplo, de repente um atleta de ponta, um atleta olímpico, ele pode usar da raiva que ele sente ou da agressividade que ele tem como uma espécie de força motriz para poder conseguir se superar, para conseguir superar até os limites do próprio corpo. Ou em a contrapartida também tem o amor, que é entendido como só uma coisa boa, né? Mas nem sempre o amor é só bom quando, por exemplo, ele aparece em excesso e ele escorrega e acaba se transformando numa espécie de controle, né? Aquele mesmo abraço que afagava, ele pode de repente se tornar um abraço limitante que impede o indivíduo de crescer. Aí não é um bom uso do amor. Essa geralmente é uma discussão muito ampla, né? Bastante complexa, e de repente o melhor caminho é fazer desses instrumentos, daquilo que a gente sente, como se eles fossem essas comunicações da gente com a gente mesmo, para ter as melhores chances. Esse é um dos caminhos que eu conheço para a gente ter melhor chance de tentar viver bem ou tentar viver melhor e ser feliz.